Chuck Norris estava sentado em um McDonald's no Texas, desfrutando de um momento de paz, quando uma garotinha de cerca de 5 anos, abraçando com força uma boneca rasgada, aproximou-se e sussurrou algo em seu ouvido. Imediatamente, o olhar de Chuck tornou-se gélido e ele discou 911. O que aconteceu depois faria até a própria morte hesitar. Era uma tarde de domingo no Texas. O céu estava limpo, sem nuvens. Apenas algumas nuvens finas vagando preguiçosamente. O sol espalhava raios quentes sobre a paisagem. Chuck Norris, famoso por sua postura firme e senso inabalável de justiça, dirigia-se a um evento beneficente para crianças em situação difícil. Havia passado algumas horas participando das atividades, oferecendo seu tempo e energia a uma causa em que sempre acreditara. Após o evento cansado, mas determinado, Chuck decidiu fazer algo incomum. Em vez de voltar para casa ou escolher um restaurante sofisticado, parou em um McDonald's à beira de uma movimentada avenida. Por que não? Pensou. Até Chuck Norris pode apreciar um bom hambúrguer. Dentro do restaurante, o ambiente era amigável, embora barulhento como sempre. Famílias espalhadas pelas mesas, crianças rindo no parquinho, pedidos sendo chamados sem parar. O cheiro de batatas fritas e hambúrgueres preenchia o ar, trazendo uma sensação de simplicidade. Chuck entrou discretamente, vestindo uma camiseta preta e jeans, uma roupa que dizia: "Não preciso de luxo para fazer justiça." Pediu uma refeição simples no balcão e escolheu um canto tranquilo para se sentar. Desligou o celular, relaxou e observou ao redor. Chuck Norris sempre estava atento. Enquanto comia, algo chamou sua atenção. Uma garotinha, sentada em uma mesa próxima, não tirava os olhos dele. Ela tinha cabelos castanhos levemente despenteados, usava um vestido rosa gasto e segurava uma boneca com um braço quebrado como se fosse um tesouro. Seus olhos grandes refletiam curiosidade misturada com medo. Chuck esboçou um leve sorriso, quase imperceptível. Havia coisas que nem Chuck Norris podia ignorar. Crianças que precisavam de ajuda. Sentado à mesa com a menina, havia um homem elegante, em um terno impecável, postura rígida e expressão fria. Ele falava ao telefone e, de vez em quando, lançava à menina olhares de impaciência, como se sua simples presença fosse um incômodo. Chuck não precisava de palavras para entender. O mal nunca descansava. O contraste entre os dois era gritante. Enquanto a menina parecia frágil e vulnerável, o homem emanava arrogância e frieza. Minuto a minuto, a garotinha ficava mais inquieta, até que, finalmente, fez algo inesperado. Desceu timidamente da cadeira, abraçou ainda mais forte sua boneca e caminhou devagar em direção a Chuck, sem desviar os olhos dele. O ambiente no restaurante ficou estranhamente silencioso, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Chuck pousou o hambúrguer, consciente de que não poderia evitar o que estava por vir. Quando a menina parou ao lado dele, seus olhos estavam cheios de medo e de uma tênue esperança de proteção. Algo que Chuck percebeu de imediato. Ela inclinou ligeiramente a cabeça, os ombros pequenos tremendo. Sua voz era tão baixa que Chuck teve de se inclinar para escutar. As palavras sussurradas fizeram todo o corpo de Chuck se enrijecer. Ele colocou o hambúrguer de lado. O homem na mesa virou-se, percebendo a ausência da menina. Seus olhos se fixaram em Chuck, e havia algo naquele olhar que congelava o ar. O homem levantou-se lentamente, ajeitou o paletó e começou a caminhar em direção a eles. Chuck permaneceu sentado, impassível. O homem estava prestes a descobrir que o mundo havia cometido um erro grave ao colocá-lo frente a frente com Chuck Norris. Chuck entendia que a situação era mais séria do que imaginava. Embora o restaurante estivesse cheio, com vozes e risos ao fundo, para Chuck tudo desaparecera. Sua atenção estava inteiramente voltada para a menina diante dele, tentando entender por que ela o procurara. Agora, ele sabia o nome dela, Lily. Frágil e assustada, mas com um olhar de súplica que ele jamais poderia ignorar. Lily apertava a boneca contra o peito como se fosse sua única proteção. Olhou de relance para sua mesa anterior, onde o homem, agora Chuck sabia que se chamava Sr. Harris, a observava com uma expressão fria e assustadora.
Lily virou o rosto depressa, como se temesse que apenas um olhar pudesse lhe trazer punição. Chuck inclinou-se para ficar na altura dela e disse com a voz mais calma e acolhedora que conseguiu: Não se preocupe, querida. Seja o que for, pode me contar agora. Lily hesitou. A pequena mão livre apertando a barra do vestido, os olhos inquietos. Finalmente, murmurou trêmula: Não posso falar aqui. Ele vai ficar bravo. Chuck respirou fundo. Sabia que Lily estava aterrorizada e que só algo muito sério a faria procurar ajuda em um estranho. Ele assentiu, transmitindo segurança. Hoje, ele vai aprender a tratar você como merece, Lily. Não se preocupe. Antes que Chuck pudesse dizer mais alguma coisa, Harris já estava de pé. Endireitou o paletó com ostentação e caminhou firme em direção a eles. Cada passo parecia carregado de imposição. Apesar do sorriso educado em seu rosto, Chuck percebia nos olhos dele algo profundamente errado. Harris parou a poucos passos de distância, forçando um sorriso que não escondia a frieza em seu olhar. Desculpe, disse ele. Lily às vezes é curiosa demais. Espero que não tenha incomodado o senhor. Chuck manteve-se sereno, mas não desviou os olhos. Anos enfrentando o mal haviam aguçado seu instinto, e agora cada alarme interno soava alto. Havia algo perverso naquele homem. Parte de Chuck queria levantar-se e aplicar imediatamente um chute de Texas Ranger. Mas Chuck apenas sorriu levemente e respondeu com a voz firme. A menina só me mostrou a boneca dela. Você deveria costurá-la para ela. Agora mesmo. Harry cerrou os olhos por um instante e depois tentou recuperar a aparência de cortesia. Ah, sim, ela gosta muito dela. Estendeu a mão para Lily. Vamos, Lily, já está na hora de irmos. Mas Lily deu um passo para trás e se escondeu atrás de Chuck. Não disse nada, mas aquele gesto fez Harris quase perder o controle. O sorriso em seu rosto desapareceu, substituído por um suspiro pesado. Veja, agradeço por ter olhado a menina, mas temos coisas a fazer, disse ele, avançando para puxar Lily. Chuck pousou a mão sobre o ombro dele, detendo-o. A justiça não espera por ninguém. Acho que Lily precisa de um pouco de tempo. Parece que ela quer falar sobre a boneca. Talvez devêssemos ouvi-la primeiro. Uma garçonete, que vinha observando a situação de longe, aproximou-se com uma bandeja de copos d'água. Está tudo bem aqui? Perguntou, lançando a Harris um olhar desconfiado. Chuck sorriu para ela. Está sim. Você poderia trazer um copo de água para Lily? Parece que ela precisa de algo para se acalmar. Ela assentiu, mas ao se afastar, ainda lançou a Harris um olhar de suspeita. Assim que ela saiu, Chuck discretamente pegou o telefone e começou a enviar uma mensagem de emergência. Sabia que precisava agir rápido. Harris percebeu e deu um passo à frente. Não sei o que o senhor pensa que está fazendo, mas isso já foi longe demais, disse ele, a voz endurecida. Apesar do tom controlado, os olhos revelavam uma impaciência crescente. Chuck manteve o sorriso, mas agora seu olhar estava sério. Só estou tentando ajudar uma criança que parece precisar de alguém para ouvir. A partir de agora, isso é comigo. Lily, ainda abraçando a boneca, finalmente falou com a voz trêmula. Eu não quero ir. Por favor, deixe-me ficar aqui. A súplica simples fez Harris hesitar por um instante. Ele olhou fixamente para Chuck, os olhos se estreitando, e rosnou. O senhor devia se afastar disso. Chuck permaneceu calmo, mas sabia que enfrentava algo muito mais grave do que uma discussão em um restaurante. Lily estava claramente apavorada, e um passo errado poderia colocá-la em perigo. Ele tinha de ser cuidadoso, mas não podia deixá-la sozinha com Harris. Apertou o botão de enviar no telefone. A mensagem de socorro havia sido transmitida. Harris o encarava, olhar penetrante, em um duelo silencioso. Chuck sabia que o tempo estava se esgotando. O ar no restaurante parecia mais pesado. Apesar do riso e do burburinho ao redor, Chuck ia, agora de pé, protegendo Lily de Harris, sentia o peso da tensão. A menina abraçava a boneca contra o peito como um frágil escudo contra o mundo.
Seus olhos aflitos fixavam-se apenas em Chuck. Ele se inclinou mais uma vez, tentando tranquilizá-la. Você pode me contar o que está acontecendo? Estou ouvindo. Lily olhou ao redor, nervosa, lançando um olhar rápido a Harris. O homem havia voltado a se sentar, mas seus olhos não os deixavam, e segurava o telefone como se aguardasse algo. Lily apertou a boneca com mais força, e finalmente inclinou-se até Chuck e sussurrou. Ele fez algo muito ruim com a minha mãe. O senhor pode ajudar? Chuck congelou. A voz frágil e trêmula carregava uma verdade que ele reconheceu de imediato. Um pedido real de socorro. Não era mais suspeita. A menina corria perigo de verdade. Chuck olhou diretamente nos olhos dela e respondeu com firmeza. Eu estou aqui. Não se preocupe. Lily assentiu levemente, embora o medo não desaparecesse de seus olhos. Ela lançou outro olhar rápido para Harris, como se temesse que ele tivesse adivinhado o que ela acabara de revelar. Harris claramente percebera a troca entre eles. Levantou-se de repente, ajustou o paletó e avançou, com um sorriso forçado, mas cheio de ameaça. Desculpe, mas temos que ir agora, disse, com a voz fria. Vou ensinar a menina a se comportar direito. Estendeu a mão para puxar Lily, mas Chuck imediatamente se ergueu, posicionando-se entre os dois. Sua postura parecia relaxada, mas os olhos brilhavam como aço. A menina já ainda está falando sobre a boneca dela, disse Chuck, com voz calma, porém firme. Acho que ela precisa de mais alguns minutos. Harris semicerrou os olhos. Sua paciência claramente se esgotara. Mas ainda forçou um sorriso. Muito gentil da sua parte, mas a menina vem comigo. Temos compromissos. Chuck não se moveu. Permaneceu diante de Lily, encarando Harris. Crianças precisam de tempo para falar. Você vai deixá-la aqui. Agora. Harris quase perdeu o controle, mas recuperou o falso ar de tranquilidade. Muito bem, disse ele, com um sorriso rígido. Mas espero que isso não demore demais. Naquele instante, a garçonete voltou, desta vez trazendo um copo d'água e um pequeno papel dobrado. Colocou o copo sobre a mesa e, com um gesto natural, deslizou o bilhete como se fosse apenas um guardanapo. Chuck o pegou discretamente e leu a mensagem. A polícia está a caminho. Mantenha a calma. Uma onda de esperança percorreu Chuck, mas ele sabia que o perigo ainda não havia passado. Olhou para Lily, deu um sorriso tranquilizador e depois se voltou para Harris. Por que não nos sentamos mais um pouco? Você veio aqui para relaxar, não para bancar o cowboy no meio da cidade. Harris estreitou os olhos com frieza, mas acabou se sentando. Ainda assim, não tirava os olhos de Chuck e Lily, enquanto digitava algo às escondidas em seu telefone. A cada minuto parecia mais inquieto. Chuck sabia que o tempo estava se esgotando. Precisava manter Lily em segurança e, ao mesmo tempo, descobrir mais sobre a situação. Harris terminou a ligação e levantou-se de novo, com o olhar cortante, o corpo tenso e a voz baixa e ameaçadora. Você não tem ideia do que está se metendo. Ele começou a caminhar em direção à porta, passos lentos e calculados. Chuck acompanhava cada movimento, percebendo claramente que Harris avaliava o ambiente e talvez estivesse prestes a fazer algo perigoso. Harris parou perto da porta, fingiu ajeitar o paletó e digitou rapidamente no celular. Depois voltou à mesa. Chuck olhou para a garçonete próxima. Ela se aproximou e murmurou. A polícia está quase chegando. Só mais alguns minutos. Chuck assentiu, sem desviar o olhar de Harris. O homem parecia cada vez mais tenso, verificando o celular sem parar. Para Chuck era claro. Harris estava perdendo o controle e buscava desesperadamente uma forma de retomar a vantagem antes de ser pego. O clima ficou sufocante, até que Harris quebrou o silêncio. O senhor parece muito interessado na minha vida, Sr. Norris. Chuck manteve a expressão serena. Lily parece assustada. Só quero entender o que está acontecendo. Harris soltou uma risada seca e forçada. Crianças imaginam demais. Exageram em tudo. Esse senhor deve saber disso, não? Vive no Toas.
Chuck cruzou os braços, a voz firme e calma. Talvez, mas crianças geralmente são mais sinceras que adultos, e a verdade sempre aparece. Sempre. Harris inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa num tom provocador. Então por que não deixamos Lily decidir? Lily, você quer sair daqui agora ou continuar conversando com o nosso amigo? Lily hesitou. Olhou para Chuck e depois para Harris. A mão pequena apertava a boneca como se dela tirasse coragem. Finalmente, murmurou quase inaudível. Quero ficar aqui. As palavras de Lily fizeram Harris cerrar os punhos por um instante, mas logo ele recuperou a fachada calma. Seu sorriso, porém, era ainda mais forçado. Muito bem, mas espero que isso não demore. Nesse momento, a garçonete voltou trazendo outro copo d'água, com um papel escondido discretamente sob a base. Colocou-o diante de Chuck e se afastou. Chuck pegou o bilhete e leu. Eles chegam em 2 minutos. Segure a posição. Ele sabia que precisava ganhar mais tempo. Voltou-se para Lily e perguntou suavemente. Lily, você disse que sua mãe estava ferida. Sabe onde ela está agora? Lily ia responder, mas se interrompeu quando Harris bateu a mão na mesa com força, chamando a atenção de alguns clientes próximos. Chega, Norris. Você não tem o direito de perguntar essas coisas. Isso não é problema seu. Chuck encarou Harris com calma, mas com a voz pesada de autoridade. Se a mãe dela está em perigo, então é problema de todos nós. Especialmente meu. No Texas, nós protegemos os nossos. Harris inclinou-se, olhos faiscando. Eu recomendo que pare agora. Você não tem ideia de com quem está lidando. Chuck não desviou o olhar. Levantou-se devagar, chamando Lily para perto de si. Se quiser conversar, podemos fazer isso civilizadamente. Caso contrário, fique onde está. A polícia já está chegando. A escolha é sua. As palavras de Chuck fizeram Harris hesitar. Ele olhou em volta, percebendo que a situação havia saído de seu controle. Pelas janelas, 2 viaturas policiais estacionavam em frente ao McDonald's. 2 oficiais desceram, os olhos atentos varrendo o interior do local. Harris entendeu de imediato. Levantou-se, ajeitou o paletó novamente e lançou um olhar de ódio para Chuck. Você cometeu um grande erro. Chuck continuava à frente de Lily, os olhos fixos em Harris. Sabia que o momento decisivo havia chegado. As portas de vidro do McDonald's se abriram e os 2 policiais entraram com passos firmes. Seus olhares varreram o restaurante até se fixarem na mesa onde Chuck, Lily e Harris estavam. A garçonete, com o rosto tenso, levantou discretamente a mão e apontou para eles. Chuck permaneceu calmo, mas sentiu Lily apertar sua mão com mais força. O corpo pequeno dela tremia de medo. Chuck se agachou e sussurrou. Está tudo bem. Eles vieram para ajudar você. Harris, por sua vez, ergueu-se de súbito, ajeitando o paletó com arrogância. Apesar de seus olhos já não transmitirem calma, ele ainda tentava manter a fachada de confiança diante da polícia. 2 oficiais, um homem alto e robusto com o crachá escrito Ramírez e uma policial chamada Vega, aproximaram-se da mesa com semblantes sérios. Recebemos um chamado sobre uma situação grave aqui. Está tudo bem? Perguntou Ramírez. Harris forçou um sorriso, tentando parecer educado. Não há problema algum, oficiais. Deve ter havido um mal-entendido. Estou apenas aqui com minha filha, almoçando. Antes que os policiais respondessem, Chuck se levantou, mantendo Lily junto de si. Acho melhor ouvirem a menina. Ela tem algo a dizer. Ramírez voltou a olhar para Lily. A garotinha baixou a cabeça em silêncio, os dedinhos apertando a boneca. Vega se aproximou, ajoelhou-se para ficar na altura dela e sorriu com doçura. Olá, querida, eu sou a Vega. Qual é o seu nome? Lily olhou para Chuck como pedindo permissão. Ele assentiu e apertou levemente seu ombro em sinal de apoio. Finalmente, ela murmurou. Lily. Lily. Repetiu Vega suavemente. Está tudo bem. Pode me contar o que está acontecendo.
Eu e o oficial Ramírez estamos aqui para ajudar você. Lily olhou para Vega, depois para Harris. O rosto dele já não escondia a irritação. Não diga nada, Lily. Vamos embora, rosnou Harris. Ramírez avançou, bloqueando a passagem dele, a mão pousada próximo ao rádio. Recomendo que o senhor permaneça onde está. Ainda não terminamos. A presença dos policiais pareceu dar coragem a Lily. Ela ergueu o rosto e, pela primeira vez, olhou Vega diretamente nos olhos, dizendo em voz baixa, mas firme: Ele machucou minha mãe e disse que ninguém acreditaria em mim. O restaurante inteiro silenciou. Chuck se inclinou e sussurrou para a menina: Você fez a coisa certa. Foi muito corajosa. Harris quase perdeu o controle. Bobagem, é só uma criança. Está inventando. Meu advogado não vai deixar isso passar, gritou tentando avançar. Ramírez ergueu a mão, bloqueando-o. Precisamos verificar os fatos primeiro, senhor. Coopere, por favor. Vega virou-se para Lily. Sua mãe está em casa? Lily assentiu lentamente, o rosto cheio de preocupação. Mamãe não consegue levantar. Ele disse que ninguém acreditaria em mim. Chuck apertou o ombro dela com ternura. Eu acredito em você, e eles também acreditam. Sua mãe vai receber ajuda agora. Harry soltou uma risada secaviese, carregada de sarcasmo. Vocês realmente acreditam mais em uma criança do que em um adulto? Não vou aceitar isso. Ramírez manteve-se calmo. Já temos motivos suficientes para abrir uma investigação. O senhor precisa nos acompanhar. Harris recuou um passo, o rosto transtornado pela fúria. Vocês não sabem com quem estão lidando. Ele tentou se virar, mas Vega segurou seu braço com firmeza. Ramírez se aproximou para auxiliar. O senhor está resistindo à autoridade. Coopere, disse Vega enquanto algemava Harris. Chuck permaneceu ao lado de Lily, firme como um escudo humano. A menina tremia menos, mas ainda segurava forte sua mão. Ele está mentindo. Sou inocente, vociferava Harris enquanto era levado. Chuck se abaixou e perguntou com a voz calorosa: Você pode me levar até sua mãe? Vamos junto com a polícia. Lily assentiu timidamente, ainda abraçada à boneca e segurando a mão dele com força. Eu só quero que minha mãe fique segura. O coração de Chuck apertou, mas ele sabia que era hora de agir. Virou-se para os policiais. Vamos até a casa da menina agora. Avisem a central para mandar uma equipe médica de prontidão. No Texas, nós nunca abandonamos os nossos. O clima dentro do restaurante começou a se acalmar, mas a tensão permanecia no ar como uma névoa densa. Clientes observavam em silêncio, alguns murmurando ao ver Harry ser algemado e levado, entre olhares de espanto e alívio. Lá dentro, Chuck não se afastava de Lily nem por um instante. Ela abraçava a boneca com força, como se fosse sua última proteção. Chuck se ajoelhou outra vez e disse suavemente: Lily, nós vamos resolver isso. A polícia já está aqui. Eles vão ajudar sua mãe. Quer me contar mais? O que aconteceu com ela? Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Ela hesitou, mas respondeu baixinho. Ele gritou com a mamãe. Ela caiu no chão. Mamãe disse que estava bem. Mas eu sei que não estava. O coração de Chuck apertou ainda mais. Palavras simples, mas carregadas de dor. Um pedido de socorro impossível de ignorar. Ele sabia. Precisavam agir imediatamente. Chuck levantou-se e fez sinal para os dois oficiais, que tinham acabado de voltar depois de colocar Harris na viatura. A menina tem medo de voltar para casa. Ela teme que a mãe esteja em perigo. Precisamos ir até lá agora. Isto é o Texas. Aqui, as mulheres são protegidas. Ramírez assentiu, pegando o caderno para anotar o endereço. Vega agachou-se ao lado de Lily, falando com suavidade. Lily, você pode nos mostrar o caminho até sua casa? Nós vamos garantir que sua mãe fique segura. Lily olhou para Chuck, buscando segurança. Ao ver o aceno afirmativo dele, ela também assentiu timidamente.
Eu posso mostrar, mas ele sempre tranca as portas. Eu não sei abrir. Chuck pousou a mão sobre o ombro da menina, reconfortando-a. Não se preocupe. No Texas, sempre damos um jeito. Vamos conseguir entrar. Quando os oficiais se preparavam para sair, um funcionário do restaurante se aproximou e disse em voz baixa a Vega que Harris havia deixado para trás uma pequena mochila. Talvez na pressa tivesse esquecido. Vega pegou a mochila e levou-a até a mesa onde Chuck e Lily aguardavam. Do lado de fora, Harris gritava de dentro da viatura. Vocês vão se arrepender! Não há provas contra mim! Sou inocente! Ramírez não deu atenção. Vega ajudou Chuck e Lily a subirem na viatura. Durante o trajeto, Chuck tentava acalmar a menina com pequenas histórias para distraí-la. Sabe, sua boneca pode ser facilmente costurada de novo, disse ele. Quando tudo isso acabar, nós dois vamos consertá-la. No Texas, qualquer coisa quebrada pode ser reparada. Basta um pouco de paciência e determinação. Pela primeira vez desde que se conheceram, Lily sorriu. Um sorriso tímido, ainda carregado de tristeza. O senhor acha que a mamãe vai ficar bem? Chuck olhou para ela com sinceridade. Vamos fazer de tudo para que sua mãe fique em segurança. No Texas, nós nunca desistimos. Quando a viatura entrou na rua onde Lily morava, o clima ficou pesado. A rua estava estranhamente deserta, e as janelas da casa à frente estavam todas escuras. Vega percebeu imediatamente que a porta principal estava entreaberta. Ramírez freou bruscamente. Fiquem no carro, ordenou, olhando sério para Chuck e Lily. Ele e Vega sacaram suas armas e avançaram cautelosamente em direção à casa. Chuck virou-se para Lily e disse baixinho. Fique aqui comigo. Não vamos deixar nada de ruim acontecer. Não enquanto eu estiver aqui. Do lado de fora, os dois oficiais se aproximaram da porta. O silêncio era sufocante. Ramírez empurrou devagar a porta, revelando uma cena de caos. Móveis caídos, cadeiras no chão, cacos de vidro espalhados. Era evidente que houvera uma luta. Mais adiante, no meio da sala, encontraram uma mulher caída no chão, a mãe de Lily, Sarah. Havia um ferimento na testa, seu rosto estava pálido e a respiração fraca. Vega chamou a emergência imediatamente. Quando a equipe médica chegou para socorrer Sarah, os oficiais revistaram a mochila que Harris havia deixado no McDonald's. Dentro, encontraram um caderno com anotações perturbadoras. Registros detalhados dos movimentos de Sarah e Lily, locais frequentados, horários. E até um plano para levar a menina para fora do estado. Aquelas provas confirmavam o que Chuck temia desde o início. Harris não era apenas violento. Ele planejava sequestrar Lily. Do lado de fora, Harris, algemado dentro da viatura, observava tudo com um olhar sombrio, rosnando ameaças enquanto via policiais e médicos entrando e saindo da casa. Mas Chuck não se abalava. Ele permanecia ao lado de Lily, segurando firme a mão dela. A menina ergueu o rosto, os olhos cheios de lágrimas, e perguntou baixinho. O senhor vai ficar com a gente, não é? Chuck sorriu. Um sorriso cálido como o sol da manhã. A partir de agora você é parte da minha família. Vamos enfrentar tudo isso juntos. O hospital, envolto pela luz suave do amanhecer, parecia prometer um recomeço. No quarto silencioso, Sarah repousava, ligada a monitores. Seu rosto ainda pálido trazia, no entanto, o alívio de finalmente estar a salvo. Lily estava sentada ao lado da cama, segurando a mão da mãe. Chuck, alguns passos atrás, vigiava-as como um guardião silencioso, garantindo que nada lhes faltasse. Após horas tensas, o médico entrou com um sorriso leve. Sua mãe já está fora de perigo. O ferimento não é grave. Com repouso vai se recuperar totalmente. Ela é uma mulher forte, bem ao estilo do Texas. Lily suspirou aliviada, sorriu e olhou para Chuck, com um olhar cheio de gratidão que dispensava palavras. Alguns dias depois, Sarah recebeu alta. Ainda fraca e emocionada, não conseguia esconder a imensa gratidão. Antes de partir, encarou Chuck com lágrimas nos olhos. Não sei como agradecer.
O Senhor salvou minha vida e a da minha filha. É um verdadeiro herói. Chuck, como sempre, apenas sorriu com humildade. Eu só estive no lugar certo, na hora certa. A verdadeira heroína é Lily. Ela foi corajosa o suficiente para falar. Naquele momento, Lily abraçava a boneca que Chuck costurara com as próprias mãos. Um gesto simples, mas cheio de significado. Mesmo algo rasgado, podia ser restaurado. Inspirado pela experiência, Chuck decidiu fazer mais. Entrou em contato com uma organização local de apoio a vítimas de violência doméstica, ofereceu ajuda financeira e participou de campanhas de conscientização. Manteve contato frequente com Sarah e Lily, garantindo que recebessem o suporte necessário para recomeçar. Além disso, levou Lily a aulas de artes marciais. Não para lutar, mas para mostrar a ela que a melhor defesa é saber que você não é fraca. Meses depois, Chuck Norris foi convidado a uma cerimônia especial da polícia, que homenageava cidadãos por atos de coragem. Naquele evento, Lily recebeu o título de Menina Heroína, por sua valentia ao denunciar o perigo que a mãe enfrentava. Ao subir no palco, Lily tremia, segurando um desenho feito de lápis de cor, duas figuras de mãos dadas, um homem barbudo de chapéu de cowboy e uma garotinha de cabelo castanho abraçando uma boneca. Embaixo, rabiscado com letras infantis: Meu herói! A plateia silenciou por um instante. Chuck pegou o desenho, sorriu e abraçou a menina. Então falou ao microfone, com voz grave e calorosa. A verdadeira heroína é Lily. Falar mesmo com medo exige mais coragem do que qualquer golpe de luta. No Texas, nunca viramos as costas para quem precisa de proteção. Aplausos ecoaram como trovão. Não apenas para Lily, mas para a bondade, a coragem e a certeza de que cada ato justo, por menor que pareça, pode transformar uma vida. A história terminou numa tarde tranquila no Texas. Lily e Sarah iniciavam um novo caminho, sem medo, sem sombras. Chuck mantinha contato, às vezes aparecendo com hambúrgueres quentinhos e seu sorriso inconfundível. E como costumam dizer, nem todo herói veste capa. Alguns só precisam de uma camiseta preta, um hambúrguer na mão, até que a justiça os convoque.